E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa segunda dica da Escola de Música sobre o estudo do violão clássico. Estudaram bastante a nossa primeira dica? Espero que sim. Vocês devem lembrar que a nossa dica anterior focou bastante na mão direita. Hoje nós vamos mostrar outras técnicas da mão direita para se trabalhar melodicamente, além de também mostrar as posturas adequadas para a mão esquerda. Então, o instrumento violão é um instrumento harmônico. Se a gente tem um instrumento harmônico, a gente pode trabalhar acordes, que é o que envolve a ideia de harmonia, mas também podemos trabalhar ideias melódicas. Dependendo do que a gente for aplicar, a gente pode ter um tipo de postura na mão esquerda ou outro. Quando a gente trabalha melodicamente, é sempre adequado para a nossa mão esquerda ter a abertura de um dedo para cada semitom ou para cada casa confortável. Caímos com os dedos em cima do braço do instrumento, a abertura fica confortavelmente como deve ser. Sempre lembrando que o cotovelo deve estar um pouco aberto também, nunca muito próximo ao corpo e também não muito afastado. Se formos trabalhar melodicamente, é importante que a gente cuide como posicionar os nossos dedos. Nós temos que ter o cuidado de nunca apertar a corda muito próximo à unha e também não muito próximo à digital. Deve existir um meio termo e sempre com as falanges dos dedos curvadas, para que a gente consiga ter maior precisão e força dentro do que a gente precisar executar. A mão direita, quando formos trabalhar melodicamente, sempre é importante a gente trabalhar com a técnica do pizzicato. Para a gente trabalhar com essa técnica, nós temos que alternar os dedos da mão direita, indicador e médio, pelas cordas. E ao contrário do que a gente tinha visto na nossa última dica, a gente evita levantar a corda com a ponta do dedo. E sim, a gente arrasta o dedo pela corda para ter um ganho maior dentro da nota que a gente queira tocar. Por exemplo, se nós tocarmos com a técnica da aula anterior, teremos esse som. Se tocarmos com o pizzicato, ou seja, arrastando a ponta dos dedos sobre a corda, conseguimos obter um ganho maior. Então, muito cuidado quanto a esta posição. Voltando para a mão esquerda, o polegar é sempre muito importante. Por quê? Porque ele sempre ajuda a manter essa abertura confortável. Vocês devem ter muito cuidado também para que a ponta dos dedos estejam sempre apontadas para cima e nunca na diagonal. Assim perdemos tempo, perdemos velocidade. Por quê? Se estamos com a postura correta e precisamos ter uma abertura maior do que meio tom, basta abrir um pouco mais o nosso dedo e alcançamos a nota que a gente deseja com um movimento só. Se a nossa postura não está correta, abrimos o dedo, ele vai para fora do braço e perdemos tempo, pois temos que fazer um movimento a mais. Além de abrir o dedo, precisamos reposicionar toda a nossa mão para atingir a nota. Perdemos velocidade quanto a isso. Se o polegar de vocês lá atrás estiver com a digital bem no meio do braço e também apontado para cima, sempre cuidando para ele não vir para o lado e nem para cima do braço, vocês obterão essa postura com mais confortabilidade. Então, num primeiro momento, para vocês trabalharem com a postura da mão esquerda de maneira melódica, sugiro que vocês façam nota por nota, semitom por semitom, um com cada dedo da mão esquerda. Lembrando que na mão direita, sempre a ideia do pizzicato. Para isso, apoiamos o polegar na corda de cima do nosso instrumento. Lembrando que sempre o importante não é a velocidade, mas sim a manutenção do andamento. Então, para aqueles que acharem pertinente a utilização de um metrônomo, sempre é válido, pois nos ajuda a reforçar a percepção do andamento. Quando chega na corda de cima, escorreguem uma casa ao lado ou um semitom ao lado, para fazer a mesma ideia
de maneira ascendente, ou seja, da corda grave para a corda aguda. Quando vocês tiverem esse movimento de escorregar os dedos para os lados, sempre muito cuidado para não aproximar os dedos das extremidades um com o outro, pois a abertura deve se manter sempre a de um semitom para cada dedo. Então, escorreguem todos os dedos ao mesmo tempo, para que a abertura dos dedos esteja sempre padrão. Outro detalhe para vocês prestarem atenção é a questão de quanto menos vocês levantarem o dedo indicador, melhor, pois isso dá velocidade no momento que vocês quiserem tocar algum trecho mais veloz. Se vocês prestarem atenção, eu só vou tirar o meu dedo indicador da corda, ou o dedo 1, que a gente chama de dedo 1, 2, 3 e 4, quando eu precisar utilizar ele na corda seguinte. O mesmo vai acontecer com os demais dedos após que eu utilizar a nota que eu desejo com eles. Depois de ter treinado bastante iniciando com o dedo 1, sugiro de fazer a mesma coisa, porém agora iniciando com o dedo 4, ou o dedo mínimo. Mesma coisa quando tivermos que escorregar um semitom à frente. Vocês devem saber o limite que vocês gostariam de ir até o momento de ir subindo. Não precisa ir até o final, mas sempre quanto maior a repetição, quanto mais vocês fizerem, melhor será o estudo e melhor será a evolução do instrumento para vocês. Trabalhando de maneira harmônica agora. Quando a gente trabalha de maneira harmônica, a gente, ao contrário do que a gente viu agora, a gente vai trabalhar com mais de uma corda ao mesmo tempo, ou seja, aplicação de acordes. Quando a gente trabalha harmonicamente, a gente deve posicionar os nossos dedos sempre com um ângulo de 90 graus em relação a essa corda. Cuidado para não deitarmos os nossos dedos, tanto faz para baixo ou para cima. Isso pode fazer com que a gente encoste na corda, que a gente não deseja tocar, e abafe o som dela. E se a gente precisar ouvir, então a gente não vai conseguir. Então sempre cuidando para ter essa posição de um ângulo de 90 graus. Dependendo do acorde que quisermos executar, os dedos ficarão com esse ângulo de 90 graus mais ou menos próximos. Podem ver que para o primeiro acorde que eu fiz, que no caso é um Ré maior, os dedos ficam bem próximos ao ângulo de 90 graus. Mas, quando trocamos para o próximo acorde, que no caso é um acorde de Sol maior, vocês podem ver que os dois dedos que ficam nas cordas graves já têm um ângulo bastante inferior a 90 graus. Sabendo disso, sugiro que vocês apliquem os exercícios da última dica com posições de acordes. Aconselho a começarem com 2 acordes, onde as posições são com 2 dedos na casa 2, acorde de Mi menor, e depois alterna para a posição do acorde de Lá maior, onde consiste em a gente descer os 2 dedos, cada um uma corda, e acrescentar o terceiro na corda logo abaixo do dedo do meio. Utilizando os mesmos exercícios da última dica, as demais variações.
Espero que vocês tenham curtido essa nossa segunda dica. Até a próxima e bons estudos!